Mais uma aula da disciplina Fundamentos Técnicos de Enfermagem se inicia com o título Sondagem e Coleta de Material. Nós já vamos dar início à unidade 2 do livro didático, considerando que na primeira unidade, que foi respectiva à primeira aula dessa disciplina, nós falamos sobre cuidados de higiene, técnicas de higiene, conforto, limpeza, organização do leito. E também falamos sobre bandagem, algumas técnicas de bandagem para você saber quando escolher e como realizar a técnica. Lembrando que os nossos encontros teóricos é para dar embasamento para você conseguir desenvolver as técnicas nas aulas práticas da melhor forma possível, né? Bom, falando então que os conteúdos dessa aula é referente à sondagem, né? É importante que a gente fale sobre quais são os objetivos que vão ser contemplados ao longo desse encontro. Levando em consideração também que a gente não vai falar sobre sondagem, né? Só sobre sondagem, mesmo considerando que tem vários tipos. Mas nós vamos falar também sobre coleta de materiais. Então, você pode perceber que os assuntos desse encontro são extremamente importantes para você, futuro enfermeiro, considerando que são técnicas que nós realizamos diariamente, mais de uma vez por dia. Então, é importante falar sobre todos esses assuntos de maneira, então, bastante detalhada. Vou contextualizar, então, a teleaula para você. Com isso, eu quero que você me acompanhe no quadro. Em relação à contextualização, a competência técnica a ser desenvolvida nesta teleaula é fazer com que você conheça e consiga aplicar os cuidados de enfermagem relacionados à sonda e exames laboratoriais. Então, nós vamos falar de sondagem nasogástrica, nasoenteral, sondagem vesical, retal. E também, como eu disse, nós vamos falar sobre coleta de material. A gente vai falar sobre vários tipos de técnicas para coletar diversos tipos de material, diversos líquidos ou secreções corporais, tá bom? Então, como eu já disse, são vários os assuntos a serem abordados. E antes que eu me esqueça, no desenvolvimento de todo esse conteúdo, ao final do nosso encontro, eu vou propor que a gente faça um quiz, tá? Então, com isso, eu já quero que você anote o número do PIN, que está aparecendo aí na tela. Anote o número para que você consiga já conseguir o seu lugar no quiz. Então, o número do PIN é 76 24 451. 76 24 451. Com isso, você já consegue ir se adiantando e não perde tempo e quem sabe, acontece alguma coisa e você não consegue participar. Então, o número já está aí, já anota e tenta já se adiantar para poder participar ao final do nosso encontro do Kahoot. Bom, então, vamos ao que interessa, vamos ao nosso primeiro conteúdo. Sondagem vesical. Essa é uma técnica que nós realizamos com bastante frequência em diversos contextos da enfermagem, diversas instituições ou tipos de cuidado. Tá? Mas vale ressaltar que existem tipos de sondagem e cada um tem um objetivo. Mas para isso eu preciso primeiramente abordar o conceito da terminologia e da técnica. Com isso, então, vem comigo no quadro. Em relação à sondagem vesical, ou também como nós conhecemos cateterismo vesical, ele é realizado por meio, então, da introdução de um catéter, tá? Por meio da uretra, com a finalidade de esvaziar a bexiga, tá? Então, introduzindo uma sonda, ou que nós chamamos de catéter, através da uretra, tá? Bom, essa introdução é feita por meio do meato urinário, tá? Ou então por via suprapúbica. A técnica que nós vamos aprender é via meato urinário, considerando que via suprapúbica é o profissional médico que realiza, tá? E como eu disse, existem dois tipos de sondagem por meato, tá? Que é a sondagem vesical de alívio e a sondagem vesical de demora, tá? E como o próprio nome diz, uma sondagem ela permanece por um tempo maior do que em relação ao outro. Tá? Nós vamos falar sobre cada uma das sondagens de maneira então mais detalhada. Eu vou começar pela sondagem vesical de alívio,
que, como o próprio nome diz, é para aliviar a retenção urinária, tá? Trata-se da introdução por meio da sonda, tá? Como eu falei, via meato urinário do paciente para fazer esse esvaziamento da bexiga, só que depois dessa técnica, a sonda ela é retirada, tá? Ela não vai permanecer. Aqui eu tenho um exemplo, tá? De uma sonda que nós utilizamos para sondagem de alívio, tá? É uma sonda transparente e geralmente ela é feita de polivinila, tá? Então, que dá esse aspecto, então, transparente, é flexível e existem diversos diâmetros. A gente sempre vai escolher de acordo, então, com a anatomia do paciente, tá? Às vezes tem um paciente, principalmente os idosos, que às vezes a gente tem que escolher um diâmetro menor, tá? Justamente para não causar lesão. Então, nós precisamos escolher o diâmetro de acordo com a anatomia do paciente. Quais são as indicações para o uso da sondagem? Como eu disse, para alívio da retenção urinária, e às vezes essa retenção urinária ela é aguda, como por exemplo pós-operatório. Por que isso acontece? Porque depois de uma cirurgia, depois do uso de alguns opioides, por exemplo, como morfina, tramal, fentanil, o que acontece? Há um aumento do tônus muscular e uma amplitude das contrações dos esfíncteres uretrais, tá? Eu voltei aqui no slide para você conseguir visualizar exatamente as estruturas em que eu estou me referindo. Então, aqui eu tenho o esfíncter, tá? Interno, uretral, e o esfíncter externo, tá? Quando se usa, o paciente faz uso de opioides, alguns pacientes eles possuem uma dificuldade depois do uso, principalmente do fentanil, depois do uso dele, o que acontece? Tem uma permanência do tônus muscular nesses dois esfíncteres, tanto o interno quanto o externo. O que acontece então? Você tem o tônus muscular, ele está aumentado e uma amplitude da contração desses esfíncteres. Então, eles ficam contraídos. E o que a gente precisa para fazer a micção, para liberar aqui a urina? Eu preciso do relaxamento dessa musculatura, mas ela está contraída por conta do efeito do uso de opioide. Então, essa musculatura ela tá rígida, ela está tensionada. O que acontece então? Retenção urinária. Por mais que eu tente relaxar a musculatura, que eu tenho controle do esfíncter, eu não consigo. Então, o que vai acontecer? Vai ter um acúmulo de urina aqui dentro da bexiga, a ponto do paciente começar a sentir desconforto e muitas vezes dor. O que é preciso fazer? É preciso passar uma sonda, para fazer o relaxamento aqui mecânico desse esfíncter, liberar a passagem e então fazer o esvaziamento da uretra. Então, geralmente a gente utiliza a sondagem vesical de alívio nessas situações de retenção urinária aguda. Professora, como que eu vou saber isso? O paciente relata que ele está com dor, que ele está com desconforto. A gente logo aciona o médico e ele já vai solicitar a passagem dessa sonda, tá? Quando a gente palpa a região ali suprapúbica, tá? A gente consegue observar um abaulamento, a bexiga ela está extremamente elevada, aí a gente chama de bexigoma, tá? Bom, a sondagem vesical de alívio também nós utilizamos para quando é preciso determinar exatamente o número do resíduo urinário, tá? Resíduo urinário geralmente é quando algumas pessoas elas fazem, eles apresentam a micção, mas mesmo assim acaba retendo um pouco de urina. Então, às vezes o médico solicita para a gente quantificar o quanto de resíduo urinário tem dentro dessa bexiga. Ou quando a gente precisa obter uma amostra de urina para um exame laboratorial. Às vezes é necessário passar sondagem. Ou então, instilar algum medicamento dentro da bexiga, tá? Para preparar para algum procedimento, ou então para fazer algum procedimento ou algum exame, tá? Mas, no processo da sondagem, nós precisamos levar em consideração aspectos anatômicos, tá? E esses aspectos anatômicos, eles são diferentes entre o sexo masculino, o gênero masculino e o gênero feminino, tá? Anatomicamente, a uretra da mulher, ela é mais curta quando comparada aqui à uretra do homem. Então, no momento da passagem, tá? Nós precisamos considerar
essa questão anatômica. Portanto, na sondagem feminina, a inserção da sonda é aproximadamente de 5 a 7,5 centímetros. Em relação ao homem, né, de 13 a 19 centímetros, então é maior, é mais longa a uretra, então a introdução da sonda vai ser maior, tá? Ah, professora, mas como que eu exatamente vou saber que eu atingi ali a bexiga? Quando eu perceber que existe retorno urinário. Quando a gente dá início, né, que atingiu aqui a bexiga, é quando a gente consegue ver aqui drenagem urinária. A urina começa, então, a ser exteriorizada, tá? Ela começa a ser drenada. E o que é importante que a gente entenda é que a partir do momento que a gente drena a urina, né, a gente vai coletar aqui em um saco coletor, feito isso, tá? E depois quantifico a quantidade de urina que foi drenada, essa sonda ela precisa ser retirada, ela precisa ser exteriorizada. Por quê? É somente uma sondagem de alívio. Feito o procedimento, eu vou fazer a retirada da sonda. Eu não vou permanecer com essa sonda na uretra do paciente, tá? Diferente da sonda vesical de demora, como o próprio nome diz, que é também a introdução via meato uretral, tá? A fim de realizar o extravasamento constante da bexiga. Então, deixa eu só voltar aqui para eu mostrar para você. Então, quando eu me refiro a meato uretral, é exatamente o orifício, tá? Que dá acesso à uretra, tá? Então, a inserção via meato é via ali orifício de abertura da uretra, tá bom? A diferença é que vai permanecer por um tempo necessário para o tratamento ou a condição clínica do paciente. Veja que a sonda ela é diferente, ó, desde a sua composição, né, até a forma como eu vou mostrar outras imagens, você vai ver o quão diferente é. Geralmente, esse tipo de sonda ela é feita por látex ou silicone, diferente da de PVC, tá bom? E você vai perceber que existem estruturas diferentes, mas fica tranquilo que eu já vou mostrar no próximo slide, tá bom? Bom, quando que a gente utiliza essa sonda vesical de demora? Para quantificar débito urinário, e isso é permanente, né? Por exemplo, o paciente que está sedado, está sob ventilação mecânica. Eu preciso constantemente ter a sonda, por quê? Porque ele está sedado, ele não tem essa capacidade de fazer a micção. Tá? Então, ele vai ficar por um tempo com essa sonda, por quê? Porque constantemente eu precisarei fazer a quantificação desse débito urinário. Para realizar a drenagem urinária, tá? Constante, é necessário também para realizar a irrigação vesical, quando indicado, eu já vou mostrar para você como isso funciona. Quando eu tenho que controlar o volume urinário pós-operatório, às vezes é um pós-operatório mais complexo, por exemplo, de cirurgia cardíaca, cirurgia torácica. Por quê? Porque eu tenho, né, uma provável instabilidade hemodinâmica, eu tenho que ficar de olho no débito urinário desse paciente, para ficar de olho para ver se ele não vai reter muito, ou então se ele não vai, né, permanecer aí, às vezes, desidratado, ou com uma hipervolemia, né, um volume muito grande. Ou então eu preciso fazer um controle na administração de medicamentos, tá? Dentro dessa bexiga. Então, constantemente eu vou precisar aplicar medicação, então o paciente vai permanecer com a sonda de demora. Por que dessa flechinha aqui? Porque aqui indica o número, o diâmetro dessa sonda. Quanto maior, tá? Mais volume eu vou poder infundir via sonda. Quanto menor vai ser o volume que eu posso infundir e também, é claro, drenar. Então, o paciente está com sangramento, está com hematúria. Vai resolver eu colocar uma sonda pequena de diâmetro que eu falo, tá? Fina? Não, porque o coágulo provavelmente vai obstruir essa sonda. Então, quando eu tenho que fazer irrigação, quando tem coágulo, sangramento, geralmente é uma sonda com calibre maior, com diâmetro maior, para que o coágulo ele não obstrua essa sonda, tá? Como eu disse,
a estrutura da sondagem vesical de demora é diferente da sonda de alívio. Aqui a gente chama de sonda Foley, tá? A de demora. Então, perceba que ela tem um balonete na região, então, proximal. Tem a abertura aqui, o orifício para fazer a drenagem e a instilação de medicamento via sonda. Tem a entrada aqui, né, que a gente vai conectar o saco coletor, tá? Junto com o prolongamento. E a entrada aqui para que a gente consiga insuflar e desinsuflar esse balonete. Então, eu consigo visualizar o quanto que o balonete está insuflado por meio aqui desse balãozinho, tá? E tudo isso a gente vai abordar na aula na aula prática, tá? Como que eu vou insuflar o balonete? Por meio dessa entrada aqui, tá? Que vai conseguir acoplar a seringa. Tá bom? Mas tudo isso a gente vai abordar detalhadamente na aula prática, fica tranquilo, tá? Bom, a composição é diferente, como eu disse, tá? E as estruturas também. Quando eu tenho que fazer uma irrigação, porque aqui, ó, eu vou conectar o prolongamento que vai estar ligado à bolsa coletora, tá? Aqui eu vou insuflar e desinsuflar o balonete. Professora, mas por onde que eu vai colocar, por exemplo, a irrigação, um soro, por exemplo, para lavar a bexiga, tá? Aí a gente tem a de 3 vias, tá? Então aí, além dessa entrada da drenagem de diurese e a entrada do balonete, vai ter uma segunda via aqui, que é por onde a gente vai conectar aqui um soro, por exemplo, e vai fazer a instilação desse soro para dentro da bexiga, tá? E fazer a lavagem. Às vezes a gente precisa lavar bastante a bexiga, tá? Para que o coágulo não obstrua e que a gente não tenha aí maiores consequências, tá? Ou então eu preciso aplicar um medicamento, tá? Então, geralmente, nós utilizamos a de 3 vias, tá? Em relação aos cuidados com a sonda, tá? Então, olha aqui. Aqui nós temos a bolsa coletora, o prolongamento, e esse prolongamento ele vai lá, né, até aquela parte aqui. O prolongamento ele vai se conectar aqui, tá? E então entrar em contato com a sonda. Alguns cuidados nós temos que ter com essa sonda, como por exemplo, nunca tracionar a sonda, tá? Então a gente só vai fazer uma leve uma tração no momento em que é para fazermos a sondagem, tá? Depois, nós não vamos ficar tracionando essa sonda. Por quê? Porque tracionar, ou seja, puxar, vai provocar lesão na uretra, tá? Vamos lembrar que o balonete, ele vai estar insuflado, por isso que é de demora, tá? O balonete, ele fica insuflado para que essa sonda não saia da bexiga. Esse balonete, ele impede o extravasamento, a exteriorização dessa sonda. Ele vai estar preso aqui na bexiga. Para sair, eu vou precisar insuflar, tá? Esvaziar aqui esse balonete para a retirada dessa sonda, que a gente também vai aprender em aula prática, tá? Então, se eu ficar tracionando, eu vou lesionar, tá? Alterar o lado de fixação da sonda, trocar a cada 24 horas, para evitar, né, lesão de pele, para não ficar tanto tempo fixada em uma região do corpo. A fim de evitar infecção, nunca deixa a bolsa coletora no chão, tá? Nunca deixa no chão. Sempre, fixada aqui na cama do paciente, tá? Na verdade, ela vai ser posicionada na cama do paciente. Existe toda uma estrutura para isso na própria bolsa coletora. A drenagem, ela deve sempre, né, a gente precisa ficar atento ao aspecto, a cor, viscosidade, o cheiro, o volume da urina, tá? Observar se há presença de bexigoma. Então, mesmo que esteja drenando, o paciente está relatando dor na bexiga, tem bexigoma, a bexiga está bem dilatada, tá? Tem secreção na inserção da sonda? Outra coisa, nunca levar a bolsa coletora acima da linha média da cintura. Já vou te mostrar como, tá? E olha aqui, por que eu coloquei um X aqui? Essa bolsa coletora está extremamente cheia, tá? A gente não pode deixar ela ficar desse jeito. Tem uma marca, tá? Que é uma marca ali de limite que a gente precisa observar. Geralmente é 2/3.
Excedeu isso, a gente precisa esvaziar essa bolsa, ela está muito cheia. Agora, em relação a não elevar a bolsa coletora acima da cintura, por quê? Quando eu faço isso, né, quando eu trago a bolsa para cima, o que vai acontecer com a urina que está dentro da bolsa? Ela vai retornar, e ela vai retornar para a bexiga. Tá? Então não pode, eu preciso extravasar, preciso eliminar essa diurese, tá? Então vai sempre manter abaixo então da linha da cintura, que é aqui, né, dessa região, que é o local onde a bexiga está posicionada. Então sempre abaixo para que a drenagem ela aconteça e não o contrário, né, que a gente não tenha um refluxo dessa diurese para dentro da bexiga. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? E ficar muito atento a todos os aspectos relacionados à diurese, tá? São esses alguns conteúdos teóricos relacionados à prática. Com eles vai ser possível você desenvolver uma técnica com mais, então, propriedade, tá, teórica em relação à sondagem, tanto de alívio quanto de demora. E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo a temática sondagem vesical. Vem comigo para a leitura. Essa situação-problema, então, envolve a Leila, que assumiu, tá, um paciente que necessitou de uma sonda vesical de demora. Opa, que aqui faltou umas letrinhas. Como que deve ser feito, então, esse cateterismo vesical? Ou, então, como nós chamamos de sondagem vesical? Quais são os materiais a serem utilizados e qual o procedimento correto? Bom, os materiais são a bandeja, uma cuba-rim, tá? Uma cúpula, a pinça de Sharon, o pacote de gaze, ou Sharon, né? Sonda Foley do tamanho adequado, tem de 8 a 20, tá? E a gente precisa escolher, é de 2 ou 3 vias, tá? Eu vou escolher a de 3 vias quando eu vou precisar irrigar essa bexiga, administrar um medicamento, né, fazer uma lavagem, seringa de 20 ml, 20 ml de água destilada para eu insuflar lá no balonete, tá? Uma agulha 40 por 12, máscara descartável, um coletor de urina, né, de sistema fechado, que é a bolsa, e o prolongamento. A solução antisséptica aquosa que a gente utiliza, que é a solução de clorexidina a 2%, tá? Nesse caso, ó, por que tem que ser aquosa? Porque a gente vai aplicar em mucosa. Se nós colocarmos a solução, né, a clorexidina alcoólica, vai arder muito, tá? O paciente não vai suportar. Então, a aquosa é justamente para ser utilizada em mucosa, tá certo? A xilocaína para lubrificar a sonda e a gente conseguir passar com maior, né, facilidade e não ter tanto desconforto para o paciente. Um par de luvas de procedimento, par de luva estéril, campo estéril, biombo, que a gente utiliza para preservar a integridade, né, do paciente, a privacidade dele. Material de higiene íntima, então às vezes a gente vai fazer o procedimento, mas percebe que tem sujidade ali, então vai precisar lavar. Então a gente utiliza um jarro, uma comadre, uma toalha, bacia, aqui a gente utiliza gaze, tá? E 10 ml de sabão líquido para fazer inicialmente a limpeza daquela região, tá? Quando tem uma sujidade aparente, às vezes na hora que a gente vai passar, a gente percebe que o paciente evacuou. Né? Então, eu vou precisar, e às vezes ele está em uso de fralda, eu vou precisar fazer a limpeza para depois fazer a passagem da sonda, tá? Bom, é dessa forma que deve estar, né, composta todas as estruturas para sondagem vesical de demora, tá? Então, aqui eu tenho a bolsa coletora, aqui os ml para que a gente consiga, então, quantificar essa diurese, os dispositivos aqui para fixar essa sonda, ou melhor, posicionar a sonda num local adequado. Aqui é o prolongamento, tá? Que vai ligar a sonda com o saco coletor, tá? E essa aqui é a sonda. Essa é um exemplo de sonda de 2 vias, tá? Aqui o balonete já insuflado.
e essa região aqui, essa abertura, que é quando a gente vai precisar esvaziar ou encher esse balonete. Se eu quiser retirar essa sonda, eu vou puxar o ar daqui de dentro com uma seringa. Se eu quiser encher esse balonete, não, né? Nós vamos enchilar a água. Se eu quiser encher, eu vou então introduzir água destilada nesse balonete. Tá? Quando a gente vai testar, não testa com a água, a gente testa com ar, tá? Só para ver se não tem vazamento, se não tem alguma ruptura, né? E se realmente o balonete ele está íntegro, ok? Então, a montagem dela é dessa forma. Aqui nós temos a válvula, tá? Que a gente vai abrir, ó, aqui já identifica, abre para esse lado e fecha para esse, para que a gente consiga quantificar, né, na verdade, tirar a diurese daqui de dentro nos períodos adequados. Em relação às etapas, eu fiz aqui um resumo, mas é o resumo do resumo, considerando que na aula prática nós vamos ter um tempo maior para tratar desse assunto, vai ser possível falar de todas as etapas como um todo. Mas primeiro fazer a asepsia com o uso então da clorexidina, tá? Aquosa nessa situação, porque vai entrar em contato com mucosa. Nós vamos, claro, fazer a separação dos lábios, né? Ou então posicionar o pênis do paciente. Então, tem algumas variações para gênero feminino e masculino e tudo isso vai ser trabalhado em aula prática. Mas, de certa forma, vai precisar introduzir a sonda no meato uretral. Antes disso, nós precisamos lubrificar essa sonda, tá? Com xilocaína para fazer a introdução de maneira a não incomodar tanto o paciente, evitar possíveis lesões. Quando a gente posiciona e atinge a bexiga, já começa a drenar a urina, tá? Com isso, a gente já tem condição aqui de insuflar o balonete e a gente dá uma leve, tá? Tracionada para ver se, então, tá tudo certo. Por que a gente tem que tomar muito cuidado para insuflar? Porque se eu insuflo e ainda não chegou na bexiga, olha o que vai acontecer. Dor enorme e eu vou promover, né, provocar uma lesão na uretra desse paciente. Então, eu tenho que me certificar de que a sonda está aqui. Então, mesmo drenou, o que eu faço? Por segurança, eu introduzo um pouco mais, tá? Para evitar aqui que a gente lesione a parede aqui da uretra, tá? Então, a gente vai fixar a sonda, essa sonda aqui, essa parte que está exteriorizada, na região interna da coxa, tá? Para essa sonda não ficar se mobilizando, ficar se movimentando e a gente ter uma lesão aí do paciente, tá? Então, aqui é um resumo de todas as etapas para a sondagem vesical de demora, mas lembrando que todas as outras etapas e de maneira bem completa, vai ser abordada em aula prática. E assim nós finalizamos essa situação problema. O assunto agora é sondagem retal, tá? E a sondagem retal, nós temos alguns tipos, tá? O que vai diferenciar um tipo de sondagem da outra? Na verdade, é o objetivo da introdução de líquido via retal. É a quantidade de líquido e o objetivo. Para que eu vou precisar fazer essa lavagem, essa limpeza intestinal? Então, isso vai demandar a quantidade de solução que vai ser introduzida via reto, tá bom? Com isso, quero que você me acompanhe aqui no quadro para tratar desse assunto e explicar quais são os tipos, então, de sondagem. Vem comigo. Então, a sondagem retal é a passagem da sonda através do reto do paciente e tem como objetivo auxiliar na estimulação da peristalse. A peristalse nada mais é do que a contração e relaxamento da parede do intestino para impulsionar o bolo fecal. Tá? Só para você entender melhor o que é essa peristalse, pensa que o bolo fecal ele vai ser produzido ao passo que ele vai, então, percorrendo o intestino, só que esse bolo fecal ele precisa ser direcionado até o reto para que a gente consiga evacuar. Com isso, a peristalse são movimentos, né, de relaxamento e de contração
no intestino para impulsionar esse bolo fecal para então ele ser eliminado. Então a peristalse nada mais é do que esses movimentos de relaxamento e contração para direcionar e impulsionar o bolo fecal, tá? Em direção ali ao reto para que ele seja então eliminado. Vamos de volta ao quadro. Então só para você entender, né, essa peristalse, e então a defecação. Também utilizado para eliminação de gases, para administrar determinados medicamentos ou até mesmo para preparar o paciente para alguma cirurgia ou exame, fazendo a limpeza da porção intestinal inferior, tá? A gente vai conseguir fazer uma limpeza da porção intestinal inferior, tá? Bom, como eu disse, existe diferença em relação à quantidade de líquido, tá? Então, nós temos, em relação à sondagem, nós temos retal, nós temos o enteroclisma e o Fleet-enema, ou como nós também conhecemos por Clister. Então, o enteroclisma é a introdução de uma quantidade de líquido, é de aproximadamente de 500 tá, ml a 1000 ml, tá? Por meio da sonda retal. Esse líquido, então, é uma solução glicerinada de 12%, tá? E nós vamos conectar um equipo nesse recipiente e conectá-lo, então, nessa porção aqui da sonda para introduzir no reto e, então, administrar essa solução. Quando que a gente utiliza essa técnica do enteroclisma? Em casos de distensão abdominal e flatulência, então, quando tem muitos gases, né, flatos, que a gente chama, então, flatulência é o acúmulo de gases no intestino. Em casos de constipação intestinal, tá? Paciente faz tempo que não evacua, né? Ou então preparar para uma cirurgia, para algum tipo de tratamento intestinal ou radiografia. O Fleet-enema, o que nós também chamamos de Clister, tá? É a introdução de uma solução, só que o volume ele é menor. O volume é de 50 a 500 ml no máximo. Então veja, né, que o recipiente ele é menor, tá? E ele não utiliza o equipo, tá? Eu não vou gotejar, não vou colocar gota a gota, vai ser por pressão manual. Quando que a gente utiliza o Fleet-enema? Para preparar o cliente para alguns exames, para remover fezes acumuladas e ainda aliviar alguns casos de constipação, tá? Quais são as etapas da lavagem intestinal? Então, nós temos aqui, tá? Que é importante nós aquecermos esse líquido. A gente precisa ficar bastante de olho na temperatura desse líquido para que a gente não promova aí uma queimadura. Então, tem que ser uma temperatura próxima da temperatura do corpo, tá? Do corpo do ser humano, que varia aí até uns 37, tá bom? Então, tem que ser uma temperatura que seja muito próxima do nosso corpo, tá? Não pode ser gelada e nem muito quente, tá? Essa temperatura mais morna acaba estimulando a peristalse, então acaba facilitando a lavagem intestinal. Nós vamos posicionar o paciente, né, em posição simis, tá, lateralizado para o lado direito, e aí a gente vai posicionar ele flexionando aqui os membros inferiores, e as mãos ele vai posicionar da maneira com que ele se sente mais confortável. Nós vamos lubrificar a sonda ou então, né, o frasco, a ponta introduzida no frasco do Clister com xilocaína, tá bom? Então, nós vamos introduzir via reto do paciente, tá? Para então fazer a administração do líquido nessa porção aqui intestinal inferior e promover a lavagem intestinal de acordo com o objetivo. Tem fezes, preciso amolecer essas fezes para o paciente evacuar. Não, estou preparando para o exame. Então, depende muito do objetivo, tá? Bom, quando se trata do enteroclisma, que é via sonda, então é por gotejamento. Então, nós vamos abrir a roldana do equipo, né, e vai controlar o gotejamento. O volume de solução tem que seguir o tempo que foi prescrito na prescrição médica, tá?
vamos reduzir o gotejamento ou pausá-lo por 1 minuto se observar o relatado dor ou desconforto. Então, qualquer desconforto relatado ou dor pelo paciente, a gente cessa o procedimento, o gotejamento. Depois de pausar, vamos observar, permanece ou não, tá? Se os sintomas persistirem, interromper o procedimento e comunicar ao médico, tá? E fazer a retirada dessa sonda. Quando nós estamos diante de um clister, você viu que é um frasco menor. Então, no próprio frasco, nós vamos acoplar uma estrutura que vai ser introduzida aqui via reto. Então, não tem equipo. Então, vai ser por pressão manual controlada. Nós vamos apertar o frasco delicadamente, tá? Para que o líquido seja introduzido no intestino, tá? Então, nós vamos comprimir, eu vou apertar o frasco com as mãos, iniciando sempre para a parte distal, da parte mais longe, tá? Da ponta, que vai introduzir o líquido. E a gente vai enrolando, tá? Porque o frasco, ele é bem flexível, então proporciona justamente essa compressão que a gente vai fazer. Lentamente, sem forçar, respeitando a tolerância do cliente e igual o gotejamento do enteroclisma. A gente vai pausar a infusão por alguns segundos, se desconforto não tolerado e dor. E se os sintomas persistirem, interromper o procedimento e comunicar ao médico. Observações muito importantes durante, então, esse procedimento. Como eu disse, a solução deve ser com temperatura em torno de 30 a 35, porque o calor acaba estimulando os reflexos nervosos da mucosa intestinal, só que a gente tem que ficar de olho, atento para essa temperatura não estar muito elevada e causar aí uma queimadura no paciente ou um desconforto muito grande, tá? Não forçar a introdução da sonda retal em casos em que for evidenciado resistência à sua progressão. Então, tá percebendo que você não consegue introduzir, não força, tá? Se a resistência for de material fecal, a gente precisa aguardar, tá? Introduz um pouco do líquido para que ele vá amolecendo e você consiga introduzir, tá? Agora, se persistir, então é porque deve haver uma presença de um fecaloma ou até mesmo um tumor, tá? E aí, nesses casos, o procedimento ele deve ser interrompido e fazer o registro necessário e comunicar ao médico. Então, a gente tem que ficar avaliando, tá? Se for fezes, tá? Se for ali uma fezes que está mais consistente, está mais endurecida, a gente precisa esperar o amolecimento e então a evacuação do paciente, mesmo que de maneira aí progressiva. O importante é não forçar a sonda e não aumentar o gotejamento, tá? Então a gente precisa avaliar todas essas situações sempre de olho no que é relatado pelo paciente. Vai ter o desconforto pela introdução da sonda, mas esse desconforto ele não pode ser intolerável, ele tem que ser tolerável. Tá? O paciente tem que sentir esse certo desconforto, mas que ele possa tolerar. Agora, se tiver uma dor intensa, se tiver um sangramento, ou se tiver qualquer outra intercorrência relacionada a essa técnica, cessa imediatamente e informa o médico. Tá? E assim nós finalizamos esse conteúdo. Lembrando da diferença entre enteroclisma e o flitch-enema. Enteroclisma com volume de 500 a 1000 ml, geralmente a gente utiliza equipo e gota a gota para fazer a introdução desse líquido, e o flitch-enema nós utilizamos aí uma quantidade menor de até 500 ml, e aí já tem a solução comercializada, que é um volume já pré-estabelecido, e a introdução é manual, é apertando então um frasco e não por gotejamento. Vamos resolver uma problema envolvendo sondagem retal. Vem para a leitura dela. Bom, nessa situação, nós estamos no setor de clínica médica e cirúrgica, onde os alunos da professora Carolina estão realizando o estágio. Ele encontra-se, então, um paciente que apresenta necessidade de lavagem intestinal devido ao exame que irá realizar. Portanto, dois desses alunos devem realizar este procedimento, mas embora saibam a técnica, estão em dúvida. Quais os cuidados durante o procedimento?
É que a gente precisa lembrar novamente de interromper momentaneamente ou diminuir o fluxo do líquido se o paciente se queixar de dor, não deixar deixar entrar ar no intestino, tá? Porque isso vai provocar um certo desconforto no paciente e vai dificultar ainda mais o processo da lavagem intestinal. O líquido, quando o líquido não entrar por obstrução da sonda, fazer movimentos delicados com a mesma, tá? E ao introduzi-la, pedir para o paciente que inspire e expire profundamente, para que ele se mantenha mais relaxado e seja mais fácil a introdução. Tá? Esse momento de inspiração e expiração, o paciente tende a ficar um pouquinho mais relaxado e aí a sonda acaba progredindo melhor, a gente consegue introduzi-la sem tanta resistência. Agora, se ele está tenso, ele vai contrair o esfíncter, tá? E vai ser bem difícil da gente passar a sonda. Então, explica, coloca o paciente numa posição que para ele seja confortável, preze pela privacidade do mesmo, tá? Se a lavagem for gota a gota, controle de maneira rigorosa o gotejamento, tá? Se for por pressão, faça a introdução desse líquido de maneira, então, leve, não de maneira brusca. Segundo um parecer do Corém de São Paulo, de 2010, em adultos deve-se introduzir sonda retal de 10 a 13 centímetros, tá? E em criança, introduzir a sonda retal de 4 a 7. O adulto, então, tem, claro, um maior, o reto, se comparado a uma criança. Então, aproximadamente de 10 a 13 centímetros, tá bom? Segundo ali o parecer do Corém de São Paulo. E assim nós finalizamos essa situação problema. Momento de interação, vou fazer rapidinho uma leitura ali, verificar o chat para ver se existe alguma dúvida em relação aos assuntos mencionados anteriormente. Na sequência, eu volto e dou continuidade ao nosso encontro. Até o momento, sem dúvidas, então eu vou prosseguir. Vamos para o próximo conteúdo. Sondagem nasogástrica e sondagem nasenteral. Como você pode perceber, são dois tipos de sondagem e então são diferentes. Eu vou abordar cada uma das técnicas, trazendo aí conteúdos relacionados à anatomia e também fisiologia, justamente para você entender a técnica e entender quando optar por uma ou por outra. É claro que a gente vai seguir a prescrição médica em relação a essa técnica, mas é extremamente importante que a gente saiba todos os elementos envolvidos nesse procedimento. Com isso, vem comigo aqui no quadro. Nós vamos dar início falando da sondagem nasogástrica, ou que nós chamamos de pré-pilórica. Por que pré-pilórica, tá? Pelo posicionamento dessa sonda, igual eu sinalizei aqui na imagem, tá? Então, aqui nós temos esôfago, tá? O estômago. Você percebe que o estômago tem um formato, E aqui nós temos duas regiões que se comunicam com estruturas diferentes. Então, é a região que se comunica com o esôfago e a região que se comunica aqui com o intestino. Então, essa região inicial aqui nós chamamos de cárdia, que é a transição entre esôfago e estômago. Essa região aqui, inferior do estômago, que se comunica com o duodeno, o intestino, nós chamamos de piloro. Portanto, quando eu falo que a sonda é pré-pilórica, é porque ela vem posicionada antes do piloro, por isso que ela é chamada de pré-pilórica, tá? Então, quando existe a introdução de uma sonda ou catéter,
por meio do nariz, tá? Aqui da narina, até a região de estômago, na posição, então, pré-pilórica, tá? Bom, nós temos uma técnica para realizar, então, essa introdução, tá? Para isso, a gente precisa medir a sonda. Por quê? Porque cada paciente tem uma anatomia. Tem paciente que é maior, tem paciente que é menor, né? Que é brevilíneo, longilíneo. Paciente, né? Que o tronco é maior. Então, vai muito da anatomia de cada um. E aí, cada um precisa ter uma medição quando for necessário passar essa sonda. Como que a gente faz essa medição? Nós vamos descontar os primeiros orifícios da sonda, porque a sonda ela tem umas pontinhas aqui, uns orifícios aqui na região, então, proximal dela. Por quê? Porque eu preciso fazer o esvaziamento do conteúdo líquido, né, do conteúdo gástrico, ou introduzir líquido. Por isso, eu preciso de abertura, tá? Para esses processos acontecerem. Então, eu vou descontar esses primeiros orifícios, tá? Então, eu desconto, deixo aqui uma parte, tá? E então, nós vamos fazer a medição da asa do nariz, tá? Que é essa voltinha que a gente tem dos dois lados, até o lóbulo da orelha, que é a região em que a gente coloca brinco, tá? O lóbulo da orelha. Bom, faz essa medição aqui, depois, né, continua e a gente vai medir até o apêndice tifoide. O apêndice tifoide é aquela proeminência óssea que termina ali a região das costelas, tá? Então, que finaliza o externo, que é esse osso na região aqui de tórax, tá? Que é esse osso mais duro, tá? Então, a gente vai chegar até essa região aqui de apêndice tifoide, isso tudo sem antes passar a sonda, tá? Eu vou colocar aqui um adesivo só para a gente saber até onde a gente vai poder introduzir essa sonda. Feito isso aí, então, a gente vai introduzir a sonda, fazendo a lubrificação dela e fazendo todos os procedimentos que a gente vai aprender mais adiante, né? A gente vai ser mais complexo todos esses conteúdos na aula prática, tá? A gente vai se ater aqui aos principais detalhes. Depois de medir, então, a gente introduz a sonda lentamente através de uma das narinas e a gente pede sempre que o paciente degluta para facilitar a introdução da sonda. E eu vou explicar por que da importância de deglutir mais à frente nos próximos slides, tá? Bom, eu disse que tem a sonda, né, pré-pilórica e a pós-pilórica. Então, a pós-pilórica é quando a sonda ela é introduzida aqui depois do piloro. Tá? Para isso, o que a gente precisa fazer? Na verdade, ou é em jejum ou é em ilho, tá? O que a gente faz, então? Tá? Nesse caso, então, a gente vai introduzir uma sonda ou catéter através do nariz ou da boca, na verdade, eu falei ilho, né? Do jejum, do duodeno ou do jejum, tá? Então, duodeno, que é a parte mais superior aqui, e jejum. Bom, a introdução, a diferença entre a pré-pilórica e a pós-pilórica é o posicionamento dessa sonda. Então, a pós-pilórica é depois do piloro, então, você percebe que a introdução da sonda é maior. Com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mesma medição, tá? Da pré-pilórica, da asa do nariz, tá? Até o lóbulo da orelha, passando o apêndice tifoide, e aí, depois que a gente mediu até o apêndice tifoide, a gente vai acrescentar de 10 a 25 centímetros a mais, justamente porque a gente precisa posicionar ela mais à frente. Professora, mas quando que eu vou decidir se é 10 ou 25, né? Se é 10 ou 15? Pelo tamanho do paciente, tá? Pela estrutura dele. Se a gente tem um paciente menor, né, a gente vai fazer esse posicionamento, acrescenta aí 10 centímetros. Agora, um paciente que é maior, que tem uma estrutura maior, o tronco, né, ele é mais longilíneo, daí a gente acrescenta mais. Então, vai muito da anatomia do paciente, tá? Em relação ao tipo de sonda, é diferente também, tá? Por quê? Porque a sonda, né, a sondagem nasogástrica,
a gente utiliza a Levine, que é um tubo de PVC, silicone ou poliuretano atóxico, transparente, em uma superfície rigorosamente lisa, com 2, 3 ou 4 orifícios, dependendo da marca. Já a sonda Dubhoff, tá? Ela é feita de poliuretano e silicone, não sofre alteração física em contato com o pH ácido do estômago, portanto, ela fica por mais tempo. Tá? Ela é radiopaca, então você percebe aqui que ela não é transparente, ela tem uma estrutura, uma coloração diferente. Tem uma ponta aqui distal que é um peso, um pezinho justamente para a gente conseguir posicionar ela pós-piloro. E aqui é introduzido um fio guia, é um fiozinho metálico, tá? Justamente para dar maior estruturação para essa sonda e facilitar a introdução mais profunda dela, tá? As etapas, primeiro, medir, tá? E leva em consideração se é a nasogástrica ou nasoenteral. Tudo isso a gente precisa levar em consideração. Lembrar de lubrificar com xilocaína para facilitar a introdução. Aí, então, a gente escolhe uma narina, tá? E realiza a introdução dessa sonda por essa narina. E a gente sempre pede, paciente, quando você sentir que, tocou ali na região de trás da língua, tá? Respira fundo, tá? E prende a respiração por um tempinho para eu conseguir introduzir. Na verdade, a gente pede para ele deglutir. Então, a hora que estiver incomodando, você avisa. Prende a respiração, tenta deglutir e então eu vou conseguir progredir melhor com a sonda. Feito isso, tem que testar, tá? Eu vou introduzir até a marquinha da sonda que eu medi anteriormente para saber exatamente o posicionamento dela. Feito isso, eu fixo, faço a fixação depois de testar ela, tá bom? Faço a fixação justamente para que ela não venha a exteriorizar. Tudo isso você vai aprender na aula prática, todas essas etapas e até mais, tá? Bom, acho importante falar para você por que de pedir para deglutir no momento da introdução. E aí eu preciso fazer um resgate sobre o processo de deglutição e as estruturas envolvidas nesse processo, tá? Para você entender a importância da deglutição nesse procedimento. Então vamos pensar aqui em dois procedimentos, o procedimento de inspiração e expiração e o de deglutição. Aqui nessa flecha azul é a passagem de ar, tá? Então entra pelo nariz, tá? E vai ser direcionado até os pulmões. O que acontece nesse momento? Olha aqui. Então, você percebe que o esfíncter esofágico superior, ele se fecha. Olha aqui o esfíncter esofágico. Aqui, ó, do ladinho é o esôfago. O que ele faz? Ele tampa o esôfago. Por quê? O esôfago dá lá no estômago. Eu vou encher o estômago de ar? Não, né? Eu preciso encher aqui os pulmões. Então, eu preciso direcionar esse ar para a laringe, tá? E fechar aqui a região do esôfago. Então, o esfíncter esofágico fecha, né, essa região. O que acontece? A epiglote, né, ela se levanta, abrindo aqui a abertura da laringe para o ar entrar. Mas olha aqui, o bolo alimentar, ele está quase sendo deglutido. Nesse momento, o que acontece? Esse alimento aqui, ele precisa ir para o esôfago e não para a laringe, tá? Porque a laringe vai dar na traqueia e depois para os pulmões. Então, o que acontece no momento da deglutição, tá, do bolo alimentar? O palato mole bloqueia a cavidade nasal, olha aqui o que ele faz, ele bloqueia, então o ar ele não entra. O bolo alimentar ele foi lançado aqui pela língua e direcionado para o esôfago. Olha a epiglote fechou a laringe. Por quê? Porque se o alimento vir para cá, ele vai para o pulmão e não para o esôfago, tá? Então, a epiglote se abaixa, ó, a epiglote bloqueia a laringe. Olha que ela fechou, aqui ela tá aberta,
aqui ela fechou. E o bolo alimentar, então, ele vai ser direcionado para o esôfago e depois para o estômago. Deixa eu fazer um estômago aqui. Ah, ficou ótimo. Nossa, melhor não. Então, ele vai aqui para o esôfago e depois para o estômago. Feito isso, o esfíncter esofágico volta a se fechar, a epiglote se abre, o palato mole aqui se abre, abre aqui a cavidade nasal e então o ar ele adentra, vem para a região de laringe, traqueia e depois pulmões. Então, quando a gente pede, a gente vai introduzir a sonda aqui, certo? Quando chegar aqui, a gente fala para o paciente, a hora que incomodar, você deglute. Por quê? Porque se ele não deglutir, a epiglote vai se manter elevada e a sonda ela vai migrar para a laringe e a gente vai para o sistema respiratório e não digestório. Agora, se a gente pede para o paciente deglutir, o que acontece? Epiglote desce, né? Porque a deglutição, né? Nós temos o líquido que é a saliva, precisa ir para o esôfago. Então, o epiglote se abaixa, tá? O esfíncter esofágico se abre e então aqui a saliva junto com a sonda vai progredir para o estômago. Então, é muito importante que a gente peça, quando o paciente está consciente, que ele degluta para facilitar a progressão dessa sonda. Feito isso, a gente precisa testar essa sonda. Tá? E a gente testa injetando ar, fazendo ausculta na região de estômago, para verificar se essa sonda ela está posicionada no local correto. Por quê? Se ela ir para a traqueia, e depois para os pulmões, eu vou ter aí uma introdução inadvertida da árvore brônquica e a sonda ela não está posicionada corretamente. Então, fez o teste, não auscultei, tá? Introduzi ar, não auscultei ar. Quando a sonda é radiopaca, a gente faz, o raio-x não está posicionado, mas o paciente ele sente muito desconforto. Ele vai tossir, ele vai ficar com falta de ar. Então, feito isso, retira a sonda, tá? Não foi posicionado corretamente. Então, ele vai ter esses sinais de que provavelmente a sonda não está posicionada corretamente. Ou então, se ele está ficando com cianose, está agitado, ele vai reclamar, aí você retira. Paciente que está sonolento, está sedado, a gente vai fazer os testes para verificar o posicionamento correto. Tá? Mas as técnicas, na verdade, as etapas são essas e todo o processo anatômico e fisiológico eu abordei nesse momento porque é extremamente necessário você saber quais são as estruturas envolvidas na técnica. E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos resolver uma problema envolvendo sondagem nasogástrica e nasointeral. Vem comigo. Nesse sentido, após aprenderem a respeito da sondagem vesical, a professora Carolina encaminhou suas alunas a acompanhá-la na passagem de sonda nasointeral. Porém, a dúvida que surge é: quais os cuidados na administração da dieta via sonda? Deve-se aspirar o conteúdo gástrico através da sonda toda vez que for instalar nova dieta? Para avaliar a presença de resíduo gástrico, mas como que isso é feito? E aqui eu trouxe alguns pareceres técnicos relacionados a isso. Então, quando a gente testa o posicionamento, a gente vai fazer a testagem ou com introdução de ar, tá? Via seringa introduzido na sonda para auscultar, ou então raio-x. Existe, agora acho que já nem mais se fala sobre isso, mas de introduzir a ponta que está para fora do paciente num copo de água. Se borbulhasse é porque estava no pulmão. Entretanto, esse parecer aqui de 2011 mostra que não foi encontrado nenhuma literatura científica sobre o teste de colocação da sonda, tá, em um copo de água e observar a expiração formando bolhas nesse copo, indicando que está no pulmão e não no estômago. Então, não foi encontrado base científica para essa prática, tá? Em relação a essa prática, compete ao enfermeiro, de acordo com a resolução de 2019 do COFEM, a inserção da sonda oronasogástrica, tá?
e nasoentérica como sendo privativa do enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico e científico ao procedimento. Em relação à administração da sonda, a gente precisa, antes de administrar a dieta, fazer a testagem para ver se está posicionado corretamente, às vezes exteriorizou a sonda saiu, tá? Ou então, tem um tanto para fora, não está posicionado corretamente. E mesmo que esteja, a gente tem que fazer a testagem, mas tudo isso a gente vai fazer em aula prática, de testar com a seringa de ar, para avaliar o posicionamento. E para administrar a dieta, a gente precisa avaliar volume residual gástrico, tá? Que é avaliar se antes da administração da dieta ainda tem dieta, conteúdo ali no estômago. Significa que o processo de digestão está lento ou ineficaz. Então não adianta introduzir mais alimentos se nem aquele que a gente administrou antes foi digerido. Em relação a esse assunto, a Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral relata que ainda não existe um estudo capaz de identificar a precisão do volume residual gástrico, que coloca o paciente em risco em relação à intolerância digestiva. No entanto, recomenda-se um nível superior a 500 ml para a gente interromper a alimentação por sonda nasogástrica. Agora, as diretrizes britânicas recomendam um valor superior a 200 ml para interromper esse fornecimento. O que significa isso? Então, aqui a gente tem uma certa divergência entre a sociedade americana e a britânica em relação ao mesmo assunto. Bom, esse volume residual nada mais é do que, antes da gente administrar a dieta, tá lá a sonda. Quando a gente não está administrando nada, a gente deixa a sonda fechada, tá? Mas, quando a gente tem que administrar a dieta, eu vou fazer a ausculta para ver se está posicionado corretamente essa sonda, tá? E a gente deixa aberta a sonda para, se tiver volume de dieta que não foi digerido, ela volta pela sonda. Então, a gente administrou já tem um tempo, tá? O que se espera? Se espera-se que não volte nenhum resíduo gástrico, que tenha feito a digestão, e passado pelas outras estruturas. Agora, se eu abro essa sonda e tem extravasamento de dieta, o que está acontecendo? Não está acontecendo a digestão. Aí, o que a sociedade americana fala? Bom, se esse volume for superior a 500 ml, suspende a dieta, tá? A sociedade britânica fala, se esse valor for acima de 200, cessa, interrompe. Quem seguir? Você vai seguir o protocolo da sua instituição. E ele vai, ser baseado em alguma literatura. Ou vai seguir a sociedade americana, ou vai seguir a sociedade britânica, ou vai utilizar algum outro rigor científico para chegar a essa conclusão, e estabelecer um protocolo. Então, a gente vai sempre seguir a norma, a rotina e o protocolo da instituição em relação a isso, tá? E aí, se vai ser 100, 150, 200, 500, é de acordo com o protocolo institucional, tá bom? O que a gente tem que verificar é se está retornando dieta. Retornou? Tem algo, tem alguma alteração no processo de digestão. E assim, com essa situação, problema, foi possível discutir a respeito desse assunto. Coleta de material para exame. E a gente tem diversos materiais que a gente pode coletar, que são líquidos corporais, seja um sangue, e aí a gente pode ver o conteúdo sanguíneo ou o conteúdo arterial ou venoso. É líquido, é uma secreção, qualquer que seja o material, tem uma técnica específica. Para isso, eu vou falar das principais. Então, vem comigo no quadro. Nós temos, então, a coleta de sangue, tá? Que a gente chama de sangue venoso, que é a retirada de uma quantidade exata de sangue para análises clínicas via vaso, via a veia, tá? Com isso, a gente tem que, embora qualquer veia do membro superior apresente condições para coleta, as principais veias, as veias cubital, mediana ou intermediária e a veia cefálica são as mais frequentemente utilizadas, porque é de mais fácil acesso e é menos doloroso, tá? Do que as regiões, as veias presentes ali na região de mão, tá? E antebraço. Então, a gente acaba utilizando principalmente a cubital intermediária e a cefálica. A introdução, então, de agulha com o bisel voltado para cima para facilitar a perfuração das estruturas e atingir a veia. E fazer a coleta seguindo as técnicas e as etapas
vivenciadas lá na aula prática que eu vou fazer passo a passo com você, tá? Bom, em relação à coleta de sangue, a gente usa muito esse dispositivo a vácuo, que é esse adaptador junto com a agulha, e aqui a gente acaba posicionando os frascos coletores específicos para cada exame, tá? Fazendo a alternância deles, sem que a gente tenha, né, perda aí de volume sanguíneo. Porque quando a gente retira esse frasco, você não tem sangramento aqui, porque é a vácuo, tá? Bom, mas a gente tem diferença dos frascos. Cada frasco está destinado a um exame em específico. Então, o conteúdo aqui do frasco azul é citrato. Geralmente faz para estudos de coagulação, para ver como está a coagulação do paciente. Os frascos de tampa vermelha e o amarelo, tá? Tem soro com ativador de coágulo, com gel e sem gel separador. São muito utilizados para sorologia, para pesquisas bioquímicas. Agora, o EDTA é utilizado para análise hematológica e o fluoreto é para dosagem de glicose. Então, cada frasco é para um tipo de exame, tá? E cada frasco, às vezes, tem frasco que tem anticoagulante. E o anticoagulante impede que o sangue, então, coagule, que impede a cascata de coagulação para facilitar o exame laboratorial. Então, a gente tem que ficar de olho para saber qual exame geralmente está sendo solicitado. Professora, mas é a gente que coleta? Nas instituições existem profissionais específicos para coleta desses exames, tá? Mas a enfermagem auxilia muito nesse processo, principalmente quando o assunto é hemocultura. A hemocultura nada mais é do que coletar sangue, tá? Para confirmar se existe bactéria na circulação sanguínea, porque via de regra, tá? O nosso sangue é estéril, não pode ter presença de bactérias. Se houver, né, o paciente tem febre, tem vários outros sinais, é indicativo de presença de bactéria, o paciente então está em sepse, tá? Tem bactéria no sangue que não deveria ter, tá? Como que a gente faz a coleta da hemocultura? É por um outro frasco, tá? E geralmente a gente tem aí 2 frascos para coletar, tá? O de bactéria aeróbica e anaeróbica. A gente pode também utilizar, tá? Pelo dispositivo a vácuo, mas a gente precisa do auxílio de um scalp para conseguir chegar até o frasco, ele se manter aqui na posição vertical, tá? Então a gente vai fazer a coleta do sangue. Pode ser via seringa, tá? Mas aí o que a gente faz? A gente vai precisar transferir a amostra para os frascos de hemocultura previamente identificados, se for com seringa. Então, coleta na seringa e depois coloca o conteúdo dentro desse frasco específico. Tem frasco específico para hemocultura, tá? Observando sempre o volume correto de sangue na própria seringa, o volume máximo de 3 ml no frasco pediátrico e de 10 ml para os frascos anaeróbicos e aeróbicos, tá? Bom, se eu quiser coletar a vácuo, faz a coleta com o scalp, que é esse dispositivo aqui, que a gente consegue, então, ó, manter o frasco nessa posição vertical. Os frascos, como eu disse, né, permanecem na posição vertical durante toda a coleta. Ah, professora, por que tem frasco anaeróbico e aeróbico? Porque são pesquisas, né, de bactérias diferentes, tá, que usam ou não oxigênio para a sua multiplicação. Então, são bactérias diferentes. Para isso, frascos diferentes para analisar se essas bactérias estão presentes ou não no sangue, tá? Bom, nós temos também a coleta de sangue arterial, tá? Que a gente conhece muitas vezes pela gasometria. E a gasometria é um exame específico, tá? Que utiliza aí o conteúdo, quando a gente faz a gasometria arterial, para avaliar se tem distúrbio de equilíbrio ácido básico ou distúrbios respiratórios. Então, vai avaliar exatamente a quantidade de oxigênio, gás carbônico no sangue e vai avaliar o pH. Se estiver alterado, vai ter que corrigir, tá bom? O kit de gasometria, né, pode ser comercial ou a gente pode utilizar a seringa. Tá? Então, a gente utiliza uma seringa de 2 ou 3 ml e aspira meio ml de heparina sódica, tá? Para dentro dessa seringa, justamente para não permitir que esse sangue coagula.
Bom, depois que eu aspirei, eu tenho que trocar a agulha, tá? Eu não vou usar a mesma agulha para aspirar esse conteúdo arterial. Então, troco a agulha e realizo a coleta. É importante, depois de coletar, assim como nos outros também, né, no frasco a vácuo, eu preciso homogeneizar suavemente esse conteúdo após a coleta. Então, eu viro, balanço o frasco para homogeneizar o conteúdo. E faz o encaminhamento imediato depois da coleta, aproximadamente 30 minutos. Ou, manter na geladeira por aproximadamente 2 horas e encaminhar para o laboratório. Mas isso também tem que levar em consideração a rotina da instituição. Nós temos também a coleta de secreção. A gente vai fazer a coleta de secreção traqueal. Então, a gente utiliza esse dispositivo, tá? Que a gente chama de bronquinho comumente. O que a gente faz com esse bronquinho? A gente vai colocar a sonda de aspiração, vai conectar aqui nesse prolongamentozinho, tá? E vai usar um outro prolongamento para conectar aqui na rede a vácuo. Tem a rede a vácuo, oxigênio e ar comprimido, tá? Por que a vácuo? Porque eu vou acionar o vácuo e o vácuo vai fornecer uma pressão, tá? Para aspirar esse conteúdo. Bom, a sonda está aqui, não tá? A gente vai colocar na narina no paciente. Então, todo o conteúdo vai vir para dentro desse frasco, né? Acionado aqui pelo vácuo que vai puxar e vai fazer com que a secreção seja depositada no frasco. Vou coletar, então, via traqueal, seguindo as etapas lá da nossa aula prática. Feito isso, eu vou fechar, né? Vou usar o próprio prolongamento para fechar essa abertura aqui e vou encaminhar para o laboratório fazendo as identificações corretas. Coleta de urina. Bom, para realizar a coleta de urina 1 urocultura, a gente vai precisar de um recipiente estéril e vai fazer a coleta de urina ou com o jato médio realizado após higiene íntima, ou então, ela pode ser pela primeira urina da manhã ou após retenção de 2 a 3 horas. Mas e se o paciente fizer o uso de sonda? Nós vamos coletar, tá? Por meio da sonda. Nós vamos clampear, tem um clamp aqui, tá? Uma prisilinha. A gente vai prender para que a urina ela fique nessa região aqui e não seja depositada no saco coletor. Tá? A gente permanece por cerca de 15 a 20 minutos clampeada e vai observar, né, a urina aqui nessa extensão. Tá? Você percebe que aqui a gente tem um dispositivozinho, ele é específico para coletar a urina. Então, a gente vai colocar uma agulha e uma seringa aqui e vai puxar a urina que ficou aqui represada, porque a gente clampeou, fechou aqui. Feito isso, tiro a presilha, abro para a drenagem acontecer. Tá? Então, se o paciente está com sonda, é dessa maneira com que a gente tem que realizar, então, a coleta. Tá? Então, se não puder ter a micção, e está usando sonda, é dessa maneira. E assim eu pude apresentar para você vários tipos de coleta de material para exame. Vamos resolver uma situação, problema envolvendo a temática, né, de coleta de exame, mas nesse sentido eu não vou usar uma situação, problema, eu coloquei aqui uma questão. Vem comigo, é uma questão de concurso público atual de 2019, em relação à coleta de urina, tá? Para urocultura em paciente com sonda vesical de demora. Então, são necessários alguns cuidados a respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Eu vou fazer junto com vocês, tá? Para a gente poder fazer o quiz, tá bom? Então, vamos lá. Bom, não há necessidade de se fazer asepsia no dispositivo de sonda com álcool 70%, essa é a alternativa A. Bom, há necessidade de sim, de fazer a asepsia, tá? No dispositivo de sonda com álcool 70% para fazer a coleta, tá? Então, na verdade, a necessidade de fazer asepsia no local e também se atentar a alguns cuidados para fazer a coleta e não contaminar essa região em que você vai inserir a agulha quando, né, olha aqui, paciente com sonda vesical de demora, tá? Essa é a condição. B. Antes de colher a urina, a sonda deve ser mantida fechada por um período de aproximadamente 30 minutos. Bom, vamos para frente. C. Deve-se realizar a coleta de 5 a 10 ml de urina em frasco de boca larga estéril de tampa vermelha com uso de agulha e seringa não estéril.
Errada. Na verdade, não tem agulha e seringa não estéril. A gente precisa, todos os procedimentos, fazer uso de materiais estéreis. D. Pode ser utilizada urina contida na bolsa coletora. Não vou usar, não vou coletar da bolsa, daquele dispositivo do prolongamento. Esse procedimento não é considerado estéril. É considerado estéril sim, tá? É estéril nesse caso. Então, a alternativa correta é a letra B. Nós vamos deixar fechado o prolongamento por aproximadamente de 15 a 30 minutos. A gente tem que ficar de olho, tem ali conteúdo necessário, a gente já vai e aspira. E assim nós finalizamos, respondi essa questão, espero que você também tenha acertado. Bom, nós vamos aqui, na verdade, fazer a nossa interação, tá? Então, espero que você já tenha se programado e já entrado ali no Kahoot. Vamos ver se as pessoas já entraram, vão dar um tempinho e eu já começo o nosso quiz. Vamos lá? Opa. Ai, já comecei aqui, apertei sem querer, gente. Em situação de irrigação vesical, a sonda a ser utilizada é a sonda de Levine, a Foley de 3 vias, a da Bierhoff ou a Foley de 2 vias. Aqui é irrigação vesical, tá? Então, aqui a gente tem que pensar que vai ter uma via que vai precisar introduzir o líquido para fazer a irrigação, tá? Então, lembra lá das vias. Tem uma via que a gente vai utilizar para insuflar e esvaziar o balonete, a outra via para conectar a sonda, Vamos pensando aí nas estruturas. Em situações de irrigação vesical, a sonda a ser utilizada é a Levine, sonda de Foley de 3 vias, a da Bierhoff ou a Foley 2 vias? (16 pessoas acertaram). Então, é a Foley de 3 vias. Por quê? Porque uma via eu vou conectar a sonda, na verdade eu vou conectar o prolongamento da bolsa coletora, a outra vou inserir a seringa para insuflar ou desinsuflar o balão. Eu preciso de uma outra via para fazer a irrigação, para introduzir o líquido, tá? Então, eu vou precisar de uma terceira via. A sonda Foley normal, assim, de 2 vias, a gente utiliza para fazer a drenagem da urina. Agora, se eu preciso irrigar essa bexiga, se eu preciso administrar algum medicamento, eu preciso de uma terceira via. Não é a Levine, porque a Levine a gente utiliza para sonda, para sondagem vesical, ela é transparente, a gente já tira. A sonda de 2 vias é a normal e a da Bierhoff é a sonda nasoenteral, De nada tem a ver com o aspecto vesical. Então, vamos lá. O Igor de Araguaína está em primeiro lugar, a Mariana em segundo, Nayara em terceiro, Luciana em quarto e a Vivi em quinto. Vamos para a segunda pergunta. Qual o posicionamento correto da sonda nasoenteral pós-pilórica? Região de cárdia, posição inicial do íleo ou em duodeno? Qual o posicionamento correto da sonda enteral pós-pilórica? Região de cárdia, região inicial do íleo ou em duodeno? Cadê a música? Aí. (51 pessoas acertaram), então é região de duodeno. A região da cárdia é a parte, a transição entre esôfago e estômago, então é a parte mais inicial ali, tá? Então não é,
tá? Porque aí seria pré-pilórica. A porção inicial do ilho é mais à frente lá no intestino, também não é. Então, pós-pilórica seria em região duodenal. Poli em primeiro lugar, Luciano em segundo, Camila em terceiro, Cris em quarto e Alair em quinto. Vamos para a terceira pergunta. Qual estrutura realiza o fechamento da laringe no procedimento de deglutição? Hipófise, cárdia, piloro ou epiglote? Essa é fácil. Qual estrutura realiza o fechamento da laringe no processo de deglutição? Hipófise, cárdia, piloro ou epiglote? – 64 pessoas acertaram, é a epiglote. Ó, já mudamos aqui a posição. Vamos para a quarta e última pergunta. Qual opção não representa uma medida para verificar o posicionamento da sonda enteral? Injetar ar, aspirar conteúdo gástrico, radiografia ou instilar água? Qual opção não representa uma medida para verificar o posicionamento da sonda enteral? Não, é aquela que não pode. Injetar ar, aspirar conteúdo gástrico, radiografia ou instilar água? – 44 pessoas acertaram, então o que não pode? Instilar água, tá? Vamos ver como ficou o nosso pódio. Em terceiro lugar, Aline. Em segundo, Marília. Em primeiro, JR, Nova Andradina. Cintia em quinto, Ana em quarto. Bom, muito obrigada pela participação. Agora vamos recapitular os conteúdos. Vem comigo no quadro. Nós falamos sobre a diferença entre a sondagem vesical de alívio e de demora, tanto masculina quanto feminina, a diferença entre a sondagem nasogástrica e nasenteral e falamos sobre coleta de material para exames. Foram vários os conteúdos abordados. Eu quero agradecer a participação de todos. Muito obrigada por participar no quiz e interagir durante a aula. Fica com Deus, um grande beijo e até a nossa próxima aula, que é o nosso terceiro encontro.